Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos apresenta o capítulo 6, uma parte do capítulo 6 do livro dos Juízes. Ontem a liturgia nos trazia esta afirmação tão pesada de que o povo traía Deus, o povo se desviava do caminho de Deus, e exatamente por isso eles não podiam resistir aos seus adversários. Em tudo que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para a sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Ou seja, Deus havia estabelecido com o povo de Israel uma aliança. E os termos desta aliança estavam codificados na lei que Deus entregou a Moisés no alto do Monte Sinai. E o coração desta lei são os 10 mandamentos. Ora, quando o povo se desvia de Deus e começa a seguir outros deuses e começa a infligir os mandamentos, a consequência natural disso é que o povo comece a sofrer pelas suas más escolhas. Exatamente como acontece conosco, quando nós escolhemos seguir a rota oposta àquela que nos é assinalada pelos mandamentos de Deus. A consequência disso é exatamente que nós acabamos nos destruindo, nós acabamos acarretando um peso contra nós mesmos. Ou seja, os mandamentos de Deus não são conselhos, eles são regras de uma vida boa, de uma vida bem vivida. Ora, o livro dos Juízes começa dizendo hoje que o povo de Israel estava debaixo do jugo dos madianitas, um desses povos pagãos que se levantou contra Israel e que começou a dominar sobre Israel. E é nesse contexto que veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho que havia em Efra, e pertencia a Joás, da família de Abiezer, e Gideão, seu filho, estava sacudindo e limpando o trigo na eira para o esconder dos madianitas. Em linguagem espiritual, nós poderíamos dizer que Gideão representa o homem que medita a lei do Senhor embaixo do carvalho, isto é, embaixo da cruz, e que recolhe o trigo, isto é, as palavras da Sagrada Escritura, segundo a palavra de Moisés, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, para escondê-la dos madianitas, isto é, dos homens deste mundo corrompido. O salmista diz: a tua palavra eu escondi e aguardei em meu coração para que eu não peque contra ti. É o que Gideão está fazendo. Ele está escondendo o trigo, ou seja, ele está meditando as Sagradas Escrituras no fundo da sua alma, dentro daquele contexto de uma geração que se perverteu e que exatamente por isso estava sendo dominada pelos madianitas. Ora, às vezes nós podemos correr o risco de ficar nos lamentando e dizendo: nossa, mas que situação, parece que o mal deste mundo está como que vencendo. Quantas pessoas pervertidas,
Quantas pessoas estão se desviando? Hoje mesmo alguém me dizia: padre, as crianças desde muito pequenas já estão com o celular na mão, e elas já estão sendo como que viciadas a não conviverem mais com as pessoas, a viverem nesse mundo à parte. E de fato o que nós vemos é que algo acontece com o coração da maior parte dos homens. O seu entendimento está obscurecido, não consegue entender a fé. A sua vontade está obstinada, querem o pecado mesmo, não querem se converter. O seu coração está endurecido, e por isso rejeitam a Cristo e os seus mandamentos, como diz o Salmo 2. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem, porque conspiram os governos todos juntos contra o Senhor onipotente e o seu Cristo. É assim que está o mundo em que nós vivemos. Ora, se nós começamos a encará-lo e a deixar com que este império do mal entre em nossa alma, nós começamos a nos desencorajar. Nós precisamos aprender a recolher o trigo, isto é, a meditar as Sagradas Escrituras e a escondê-las, ou seja, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Toma as Escrituras, medita-as, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o anjo do Senhor lhe apareceu, disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Ou seja, Gideão era alguém que estava apenas recolhendo trigo, mas o anjo de Deus se aproxima dele e o chama de valente guerreiro. Isso quer dizer que o Senhor não está com quem assume uma posição derrotista, com quem já entregou o jogo nas mãos do inimigo, com quem já desistiu de resistir, de combater. O Senhor está com aqueles que, embora ainda estejam no segredo do seu coração, recolhendo trigo na sua meditação, se deixam formar por Ele com guerreiros de Israel. O nome Israel significa aquele que luta com Deus. Ou seja, nós somos chamados a lutar, a não nos entregarmos jamais, a não desistirmos nunca. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas. Ou seja, Gideão começa a declarar ao anjo aquilo que está escrito na palavra. Veja como o Senhor outrora salvou os nossos pais do Egito, como Ele operou maravilhas em seu favor, como Ele realizou milagres, prodígios, portentos, como Ele efetivamente operou maravilhosamente. Ou seja, quando nós começamos a meditar a Escritura, nós começamos a nos misturar com a atmosfera daquilo que Deus um dia realizou pelo seu povo. Quando nós meditamos a Escritura, nós começamos a nos contagiar com aquelas obras maravilhosas que um dia Deus realizou em favor dos seus servos.
E ao invés de nós recitarmos aquilo que os nossos olhos estão vendo, nós começamos a dizer aquilo que as Escrituras dizem, daquilo que Deus fez e de quem Deus é. Nós temos uma escolha a fazer. Nós podemos olhar para o problema e dizer o problema e orar o problema, ou nós podemos olhar para as Escrituras, dizer as Escrituras, ver o Deus das Escrituras e receber aquilo que faz o Deus das Escrituras. Se nós olhamos para o problema, nós oramos o problema. Se nós nos misturamos com a palavra, se nós meditamos a palavra, nós estamos orando a solução. Nós estamos dizendo quem é o Deus que age na sua palavra, que é o mesmo Deus que age na nossa vida. Então, o Senhor voltou-se para ele e disse: vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Esta é uma das coisas mais maravilhosas que acontece quando nós oramos verdadeiramente a palavra. Quando nós nos misturamos com a palavra, nós começamos a nos envolver com Deus. Nós começamos a estar debaixo da graça, a ser banhados no sangue de Cristo, a ser lavados por Ele. A fé começa a se produzir em nosso coração. Deus começa a aumentar a nossa segurança, a nossa firmeza. Ele lança com a sua palavra um fundamento para a nossa esperança. A nossa fé fica robusta, fica firme. E então, ao invés de nós esperarmos que Deus faça alguma coisa, é Deus quem nos diz: vai, e com esta força que tens, livre Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Nós paramos de esperar e nós começamos a agir. Nós paramos de aguardar uma ação de Deus e nós entendemos que Deus está agindo conosco. Ele nos capacita, Ele nos habilita, Ele nos empodera para que na força do seu Espírito nós comecemos a realizar aquilo que Ele quer fazer através de nós. Talvez nós ficamos esperando muito tempo. Nós ficamos com uma atitude passiva de quem aguarda sentado no seu lugar que aconteça alguma coisa. Mas quando nós olhamos para a palavra e nós nos misturamos com a palavra e nós a meditamos e nós deixamos Deus nos afetar através da sua palavra, de repente a gente descobre que o poder de Deus nos habilitou para que nós comecemos a agir, para que nós comecemos a fazer. Esta é a diferença de orar o problema e orar a solução. Aquele que ora o problema se sente impotente, se sente esmagado, diz: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições. Aquele que ora a palavra diz: Deus, eu te dou graças, porque tu dás ordens aos teus anjos a meu respeito, para que me guardem dia e noite em todos os meus caminhos. Tu me sustentas até enquanto eu durmo, e eu sei, confiado em ti, eu saltarei muralhas, porque o Senhor opera maravilhas em favor do seu servo. Então nós começamos a orar a palavra de Deus, a declarar as Escrituras, e Deus nos capacita para agir de acordo com as Escrituras. Esta é a diferença entre os homens da palavra e os homens que deixam a palavra de lado e que ficam esmagados pelos seus conflitos. Gideão replicou-lhe: dize-me, te peço, meu senhor, como poderei eu libertar Israel?
Minha família é a mais humilde de Manassés e eu sou o último da casa do meu pai. Vejam, Deus ama pegar o último. Aquele que está no final da fila. Jesus diz que os últimos serão os primeiros. E ele também diz que quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Um dia, Samuel foi à casa de Davi. E Davi era o último dos filhos de Jessé, aquele que ninguém esperava que um dia pudesse ser alguém na vida. Deus fez do pequeno Davi um pastor de ovelhas que estava por detrás das manadas, rei de Israel. Como diz Maria Santíssima, Deus derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Esta é a especialidade de Deus. Quando nós nos sentimos pequenos, quando nós nos sentimos inválidos, quando nós não sentimos nada, quando os homens nos renegam, quando as pessoas nos colocam numa situação de subalternidade, quando nós estamos no fim da fila, de repente vai Deus e nos pega e diz: agora você vai ser herói em Israel. Ele faz com que a nossa vida sofra uma alteração, uma virada, para que Ele possa manifestar o seu poder na palavra. O Senhor lhe respondeu: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Ou seja, eu com Deus sou a maioria. Um exército inteiro diante do Senhor dos exércitos não é nada. Eu preciso entender que quando o Senhor diz: eu estou contigo, não há necessidade de mais nenhum respaldo. Este é o respaldo de que eu preciso. Que Ele está comigo. Se Ele está comigo, Madian não é ninguém. Se Ele está comigo, Madian é um homem só. Portanto, o importante é estar com Ele. O importante é viver com Ele. Gideão prosseguiu: se achei graça diante de ti, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Não te afastes daqui até que eu volte com uma oferenda para te apresentar. Então Gideão pega um cabrito, mata o cabrito, prepara o cabrito, leva pães ázimos, coloca o cabrito em cima da pedra, coloca sobre o cabrito os pães ázimos. O anjo diz: joga o caldo por cima. O caldo é a água da gordura, aquilo que vem de dentro do animal imolado. Então o anjo pega uma vara, toca na pedra, e da pedra sai fogo. E naquela chama de fogo, o anjo sobe e desaparece da presença de Gideão. Nós temos aqui uma imagem do sacrifício de Cristo. Ele é o cordeiro imolado. Ele nos dá a sua carne como verdadeira comida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, quando nós agimos movidos pela fé, nós temos a consciência de que nós não estamos agindo pelos nossos méritos. Nós estamos agindo porque um cordeiro foi imolado. É na força da cruz de Jesus Cristo. É na força do sacrifício de Jesus Cristo. É no poder que vem do sacrifício de Jesus Cristo. Está entendendo por que o cristão não pode viver sem missa? O que não dá? Assim como o Gideão disse: olha, para tudo, eu vou fazer uma oferenda. Nós dizemos: não tem jeito. O lugar da aliança, o lugar onde eu estou verdadeiramente aliançado com Deus, é no altar. É na pedra do altar. É na pedra do altar que está o meu fundamento. É na pedra do altar, ou seja, é no lugar aonde está
está o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, é ali que Deus envia a sua chama de fogo, o seu Espírito, para nos consumar e ao mesmo tempo para nos encher da sua força, do seu poder, da sua graça. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Pelos méritos do sacrifício de Jesus Cristo, Ele vem, nos enche com a sua graça, nos capacita, nos habilita, nos reveste com o seu poder, nos dá a sua força. Por isso, nós, além de meditarmos a palavra, precisamos da força do sacramento, porque através dela, é através deles, dos sacramentos, que nos chega todo o poder da graça, que nos transforma e nos capacita para sermos valentes guerreiros, para vencermos as vitórias de Deus. Queridos irmãos, vocês estão celebrando 50 anos dessa paróquia dedicada ao Espírito Santo, que, como toda paróquia, tem como seu centro o altar da Eucaristia. É ali que o Cordeiro é imolado, e é sobre a imolação do Cordeiro que o fogo do Espírito se comunica até nós, para que nós possamos vencer as vitórias de Deus, vencer com Ele. Como diz São Paulo, em Cristo somos mais que vencedores. Vamos pedir ao Senhor que possa conceder a toda a paróquia cada vez mais essa consciência eucarística, com a presença do Espírito Santo, para que isso seja uma realidade cotidiana na vida de todos e de cada um dos paroquianos. Que Deus os abençoe e possa conceder, ao comemorar esses 50 anos, uma enxurrada de graças. Assim como o Espírito Santo desceu sobre esse sacrifício de Gideão, vocês estão oferecendo 50 missas, né? Pois que o Espírito Santo venha poderosamente e possa, através de todas essas 50 Eucaristias que estão sendo celebradas, transformar cada um de vocês em guerreiros vitoriosos pela causa de nosso Senhor. Uma paróquia formada por homens e mulheres que estão revestidos de Cristo e são conscientes da palavra de Deus. Que Deus os abençoe e possa conceder muitos e muitos frutos em todo o seu apostolado.